municipal, a gestão estadual, a gestão pública federal. Nós estamos falando de um projeto transformador e inovador. Nós não estamos falando de um projeto apenas do campo de públicas, mas estamos falando de um projeto para o país, para cada estudante de gestão pública, para cada estudante do campo. Acredito que a frente parlamentar do campo de públicas vai defender com unhas e dentes esse projeto, principalmente pela questão não só da defesa da nossa profissão, mas também pela defesa do nosso país e principalmente do desenvolvimento do mesmo. Agradeço, senhor presidente. Disponha. Convido o deputado Ian Silva, do PSD, a subir à tribuna pelo tempo de 3 minutos e informo aos líderes que o tempo de líder será concedido apenas uma vez por projeto. Perfeitamente? O deputado Ian Silva já se encontra na tribuna. O senhor dispõe de 3 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Estou aqui com as despesas do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Sabemos que o Estado brasileiro é enorme, é gigante. Esta casa gasta bilhões de reais por ano. O funcionalismo público gasta centenas de bilhões de reais por ano. Não podemos admitir que exista um programa que aumente ainda mais esse gasto público. Temos que ter respeito com quem paga as contas. Temos que ter respeito com quem realmente trabalha nesse país. O Estado, ele não gera dinheiro, ele apenas gasta. Aumentar o Estado é prejudicar a nação brasileira, prejudicar quem trabalha. Por isso, esse projeto está, na minha concepção, muito errado. Não precisamos de mais gestores públicos, precisamos de melhores gestores públicos. E com isso, não é aumentando, e sim criando maneiras mais eficientes de se governar o país. E é isso, muito obrigado. Convido o deputado Douglas Oliveira, do PMDB, para falar a favor da matéria pelo tempo de 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de cumprimentá-lo nessa sua brilhante administração da mesa. Eu que participei desde março da articulação dessa presidência, cumprimentar todos os meus parlamentares, em especial a bancada BBB, que foi mais atuante do que nunca esse ano, cumprimentar os meus 131.171 votos que recebi pelo meu querido Tocantins e os outros também tocantinenses pelo qual tanto me admira ser conterrâneo. Cumprimentar também o capítulo Servidores de Palmas, número 644 da Ordem Demolei, lá de Palmas, e falar desse projeto pelo qual o deputado Caio Leal, mesmo não sendo compartilhador das mesmos ideais, mesmas vertentes que eu, faz um projeto do qual eu admiro, que desde a legislatura anterior eu venho acompanhando e venho trabalhando para a sua aprovação. Infelizmente, devido forças externas, nós não podemos aprovar no ano anterior e agora nós temos essa oportunidade. Mas a gestão, ela é um gasto? Mas ela é um gasto com retorno posterior, porque com esse gasto, que eu chamo de investimento, nós teremos um melhor gasto e, consequentemente, a parte financeira desse município será ressarcida através da eficiência. Eu passo agora a parte para o deputado Crislan, meu irmão de ordem também. Deputado Crislan, o senhor dispõe de 1 minuto e meio. Muito obrigado, deputado Juan, muito obrigado, deputado Douglas, cheio de voto aí no Tocantins. De certa forma, eu queria parabenizar o deputado Caio Leal pelo projeto de lei. A gente fica muito feliz quando tem um projeto do campo de públicas sendo pautado aqui no Politeia. Eu venho hoje como presidente do Centro Acadêmico de Administração Pública da UDESC, deputado Heron. E também secretário-geral da Executiva, que é a Federação Nacional de Estudantes do Campo de Públicas, na qual eu tenho a honra de estar ao lado do nosso amigo João Paulo Barros, compondo a Executiva Nacional do Campo de Públicas. Então, eu queria dizer que eu fico muito feliz quando a gente apresenta um projeto de lei do campo de públicas, porque eu vejo, principalmente na sociedade, a gente reclama muito do governo... A gente reclama muito do governo ineficiente, mas a gente esquece que existe hoje mais de 200 cursos no Brasil que são de graduação na área do campo de públicas. E todos esses estudantes passam anos estudando o campo de públicas, passam anos estudando o serviço público
para, enfim, quando terminar a graduação, poder ingressar no serviço público e, quando estiver dentro do governo, poder, sim, trabalhar para que cada governo, seja no âmbito municipal, âmbito estadual ou âmbito federal, apresentar e oferecer melhores serviços públicos para a sociedade. Então, de certa forma, eu queria agradecer ao deputado Caio, a todos os deputados da frente do Campus Públicas, pela oportunidade de estar trazendo e pautar. Senhores deputados, lembro ao plenário que, por favor, não bebam água ou café em plenário, não liguem os tablets, mantenham o decoro. Outra coisa, por favor, deixem o crachá à mostra sempre que subir à tribuna. Aparteados somente poderão falar do microfone de baixo. Não interrompam o orador que está na tribuna. Chegou à mesa o requerimento número 002/2017 do senhor Ismael Júnior e outros, que requer o encerramento da discussão do projeto de lei número 103 de 2016. Convido o autor a se pronunciar. Um minuto. Deputado Ismael Júnior, o senhor tem 1 minuto. Obrigado, presidente. O requerimento contou com a grande maioria dos líderes dessa casa, inclusive do autor do projeto. Eu peço aos senhores pela celeridade, nós temos uma pauta extensa e que acredito que os senhores tenham interesse em apreciá-la. Então, conto com a colaboração de vocês para que nós possamos dar celeridade ao processo. Peço pela aprovação do requerimento. Obrigado. Para contraditar, convido a deputada Elisa Sabá pelo tempo de 1 minuto. Obrigada, senhor presidente. Gostaria de falar que muitos outros deputados estão aqui, nós estamos querendo falar a nossa opinião desse projeto e durante esse Polité inteiro não tivemos oportunidade de falar como nós gostaríamos. Todo daqui tem o mesmo direito de fala e os líderes chegam e falam, os líderes dos partidos chegam e falam e nós não podemos, nós nos inscrevemos, entramos na fila e não podemos falar. Isso, na minha opinião, é um absurdo e chamo todos aqui presentes para votarem contra a aprovação desse requerimento. Obrigada. Para encaminhar a bancada, PMDB como encaminha? PMDB encaminha contra o requerimento. PT? Contrário. PSDB? Libera a bancada. PP? Libera a bancada. PR? Libera a bancada. PSB? PSD? Libera. Democratas? Democratas? Libera a bancada. PRB? PRB liberar a bancada. PDT? Contrário, senhor deputado. Senhor presidente. Aqueles que são favoráveis ao requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Rejeitado. Presidente, eu peço... Sem manifestações em plenário, por favor. Senhor presidente, pela liderança do PDT. O senhor dispõe de 5 minutos, deputado Caio Leal. Eu queria novamente trazer essa discussão, porque várias vezes nessa legislatura foi discutido a relevância dos projetos para o futuro desse país. Eu mesmo fui contradito sobre outro projeto que eu trouxe, que talvez não tivesse uma relevância tão grande, mas visto o interesse de ambos os lados pela discussão desse projeto, fico muito feliz. Me felicito pela fala do deputado Dutra, líder do PP, que outrora também me fez um elogio durante a coletiva de imprensa, que eu agradeço bastante, ao deputado Diego Pimentel, do PSD, e aproveitando essa fala, que eu achava que a princípio seria por sessão e agora será por projeto, eu vou me prolongar um pouco mais sobre falar de campo de públicas. Eu sou líder do PDT nessa legislatura, presidente da Frente Parlamentar do Campo de Públicas, diretor administrativo da Associação Brasileira dos Profissionais do Campo de Públicas, bacharel em Gestão de Políticas Públicas e mestrando em Desenvolvimento de Sociedade e Cooperação Internacional, estudando Políticas de Gestão Pública para o Desenvolvimento. Então, com conhecimento de fala e como quem escreveu sobre a história desse campo, eu me sinto emocionado, muito feliz de ver toda a relevância que está sendo dada a esse projeto, que hoje acontece, ele não é apenas uma utopia. Em Santa Catarina, nós temos 9 prefeituras que acataram a ideia do projeto.
só que no modelo de cargo comissionado, que é mais interessante ainda, porque você qualifica o processo seletivo para os cargos comissionados e profissionalizam a gestão pública e melhoram o desenvolvimento nacional. Então, é dessa forma que eu novamente reforço a importância desse projeto, que novamente não onera o Estado, leva bolsas para que os estudantes estudem, leva mais profissionais e qualificam, melhoram a gestão e melhoram os gestores, como já foi dito, contrariamente a esse projeto. É o mais gestores públicos, inspirado no mais médicos e que sim, melhora, porque leva profissionais qualificados, os qualificam mais ainda e onde nós mais precisamos. Nós temos aqui diversos deputados que moram numa realidade diferente de nós de Brasília. Aqui, nós só pensamos na União, pouco pensamos no Distrito Federal e mal temos a noção de município. Temos aqui uma frente parlamentar, presidida por outro colega da Frente do Campo de Públicas, que é uma frente municipalista, que traz o debate sobre o município, que muitas vezes é esquecido, principalmente nessa cidade de Brasília. Então, eu peço atenção para essa discussão que realmente pode levar uma mudança para o nosso país e o desenvolvimento e soberania nacional. Muito obrigado. Obrigado, deputado Caio Leal. Para falar contra a matéria, convido o deputado Matheus Pina, do PSDB, por 3 minutos. Presidente, pela ordem. Eu peço a todos aqui, peço que Vossa Excelência também deem esse entendimento, para que as pessoas não falem os 3 minutos, ou pelo menos não dê a partes, para que todos possam falar. Então, no bom andamento da sessão, peço que façam isso. Enfim, muito obrigado. Suas considerações estão registradas. Concedo a palavra ao deputado Matheus Pina pelo tempo de 3 minutos. Muito obrigado, presidente. Eu acredito que essa é uma pauta que tem certa relevância, muito bonita e fácil de ser defendida. Porém, a gente precisa levar em conta a realidade que o país se encontra. A gente precisa levar em conta a realidade dos municípios, que estão extremamente endividados e que têm vindo a essa casa buscando refinanciamento de dívidas. Mas nós aqui queremos o quê? Impor mais gastos aos municípios que já estão sobrecarregados nas suas dívidas. A gente quer criar secretaria, quer criar diversos órgãos de comunicação, com diversas outras funções, quer criar cargos, tudo isso visando uma maior eficiência do Estado, visando, na minha visão, só aumentar o Estado. Eu acredito que certas pautas são preocupantes, principalmente se a gente levar em conta a realidade do país que está em crise. Neste momento, o que o Brasil precisa é de investimento, é de redução de imposto, é de se tornar uma atração para investidores externos e internos. O que os outros estão pautando é o contrário, é aumentar o Estado, é aumentar os gastos públicos, diminuir a capacidade do Estado de ser eficiente. E ser eficiente é utilizar o que tem e não ficar aumentando o que possui para tentar alcançar um bem utópico. Com essas falas, eu encerro a minha fala. Muito obrigado, presidente. Convido o deputado João Vitor Tocantins para falar a favor do projeto pelo tempo de 3 minutos. Presidente, deputados, boa tarde. Presidente, líderes. É importante se colocar alguns pontos em relação à matéria em vigência. A moralidade exercida pelo gestor público deve ser levada em consideração. Princípio da eficiência, adicionado pela reforma constitucional 19 de 98, diz que o princípio da eficiência está elencado entre os âmbitos do legislativo, no que pertine ao artigo 37, caput, no que se refere à administração pública. Gestor público é essencial, fundamental e imprescindível. 3 sinônimos que são a tríade do que qualifica um gestor público. Hoje em dia o país é sucateado, porque o interesse ele se baseia em primazia pela União, na qual o Pacto Federativo é completamente desrespeitado e ignorado. Em segundo ponto, as unidades federativas existem a sua preponderância, e em terceiro, os municípios têm o seu sucateamento básico, estabelecido pela Constituição. Leis orgânicas são contuadas, porém não adianta em absolutamente nada existir uma lei se nessa lei não se enquadra o aspecto executivo na elaboração, na execução e no acompanhamento de sua matéria. Então,
Se não tiver um acompanhamento pleno da parte executiva para dar concretude ao texto da lei, isso vira lei morta. Não é Constituição. A Constituição tem um mínimo de eficácia. As leis ordinárias não a possuem. É necessário, com extrema urgência, que o Estado brasileiro urja para que os seus parlamentares, senadores, deputados, seja no âmbito federal, estadual, distrital ou municipal, tenham a consciência plena e absoluta que os gestores públicos são essenciais à função da administração da carreira pública. Por essas razões, eu voto a favor do projeto e eu congratulo o deputado autor, o deputado Caio Leal e outros pela sua pertinência. Muito obrigado, presidente. Presidente, pela ordem, eu não estou ouvindo nada, todo mundo falando, tem gente virado contra a mesa. Tá difícil. Peço aos senhores deputados que mantenham o decoro e respeito ao orador na tribuna. Convido o deputado Osmar Bernardes para falar contra o projeto pelo tempo de 3 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Esse projeto tem uma intenção boa. Eu concordo que esse projeto busca algo bom. Mas, senhor presidente, temos aí um problema. O projeto não discute a reestruturação do Estado. O que o Estado vai gerir? O que esse gestor vai gerir? Ele continuará gerindo as mesmas coisas? Vai aumentar a quantidade de coisas que ele gerirá? Então, senhor presidente, esse projeto toca no ponto errado da questão. Ele não fala também sobre o Pacto Federativo, não fala sobre a distribuição do dinheiro, ele apenas se torna um paliativo para a estrutura que temos no momento. E a estrutura, senhor presidente, é uma estrutura problemática, é uma estrutura ineficiente e não há curso, não há mestrado, não há capacitação que consiga dar conta dessa estrutura que temos hoje. É uma estrutura que vem criada para não ser eficiente, mas sim para fazer muito. Quantidade e não qualidade. Por que não rediscutimos, então, o que o Estado vai fazer? Por que não buscamos, primeiro, diminuir a quantidade do que o Estado faz para aumentar a qualidade? Estamos discutindo aqui um projeto paliativo, pontual, que sim, tem um fundo bom e um objetivo bom, concordo. Mas, senhor presidente, é um projeto que não terá eficiência, que não mudará a realidade do Brasil e que não atingirá os municípios que precisam, porque os municípios estão endividados, os municípios não se mantêm sozinhos e, senhor presidente, o projeto, na verdade, servirá apenas como uma boa intenção e não como uma boa ação. Então, por isso, eu peço que os meus colegas deputados votem contra esse projeto para que depois nós possamos rediscutir a estrutura do Estado brasileiro e aí sim buscar eficiência. Muito obrigado, senhor presidente. Ei, a parte. Osmar, a parte. Uma parte para o deputado Heron, senhor presidente. Disponha. Ok. 45 segundos, senhor deputado. Obrigado. É o seguinte, eu além de tudo eu gostaria de falar que o projeto do deputado Caio Leal, eu fico impressionado, Caio Leal, o senhor conseguiu deixar Mises triste, Montesquieu triste por causa da separação de poderes, porque sofre de um vício claro de inconstitucionalidade. Vício de inconstitucionalidade formal. Ele está delegando ao Poder Executivo a criação de comissões, de secretarias, de uma forma tão alargada, que é uma delegação de competência. E ele está interferindo em uma competência de um projeto de iniciativa exclusiva do Executivo, sendo que a jurisprudência do STF é clara que a futura sanção do presidente não convalida esse vício. É um projeto inconstitucional no campo de vista formal. Viola a separação de poderes. Viola, sim. Pode ser ok. A eficiência da administração pública é princípio constitucional, mas existe uma iniciativa privativa aqui que está sendo desrespeitada. Isso aqui é inconstitucional. Presidente, pela ordem, novamente eu peço, vamos terminar a discussão, pelo amor de Deus. Sim, passo a palavra ao deputado João Becker, sem partido, pelo tempo de 3 minutos para falar a favor do projeto. Eu queria entender o porquê que, infelizmente, nós temos pessoas que não entendem de educação discutindo educação. Porque só entende de educação quem passa pela educação, só pode aqui, acredito,
que subir nessa tribuna e falar que o projeto Mais Gestores é um absurdo, que é inconstitucional. Se fosse inconstitucional, não teria passado na CCJC. E cito mais, os deputados que são contra esse PL são deputados que não têm a visão e não têm o conhecimento de uma gestão educacional, que não têm a visão e o conhecimento do que é educação. Senhores deputados, vão ler LDB, vão ler PNE, vão ler PDE, para vocês saberem o que é educação, para vocês saberem quais são as diretrizes da educação. Nós temos pessoas erradas nos lugares errados. É por isso que a nação brasileira não anda. Eu, como um futuro professor de educação física, ano que vem, se Deus quiser, eu sim posso falar que esse projeto é errado, esse projeto é ruim, mas na verdade o projeto não é errado, o projeto é belo, apenas o cérebro de vocês falta conhecimento em LDB. Obrigado. Presidente, questão de ordem. Presidente, artigo 115, inciso 7º. O requerimento com a mesma ou oposta finalidade de outro já aprovado. Senhor presidente, foi apresentado um requerimento de encerramento de discussão e ele foi rejeitado. Nesse sentido, questiono o entendimento da mesa de se pode ser apresentado um novo requerimento de encerramento de discussão, haja vista que a matéria foi rejeitada e não aprovada, mesmo sendo de outro teor. Mesmo que esteja tirando as inscrições, é importante a gente saber para as próximas matérias, senhor deputado. Deputado Azevedo de Souza, a mesa responde que não se pode mudar o entendimento uma vez rejeitado, mas nós convidamos os oradores, caso queiram, para encerrar a discussão, que retirem seu nome da lista de oradores. Eu não sei se ficou claro. Eu quero apresentar um novo requerimento. Se um requerimento tivesse sido aprovado, eu tratar de uma matéria que já foi aprovada de igual teor ou oposto teor, estaria prejudicado pelo artigo 115. O caso é o oposto. Eu quero apresentar um novo requerimento, tendo em vista que um requerimento foi rejeitado. Eu questiono porque na CEDEX o entendimento foi de que, havendo rejeitado um requerimento, não poderia ser apresentado um novo. Senhor deputado Azevedo de Souza, nesse caso o plenário mantém-se soberano. Então a decisão do plenário é a que vale. Então pode apresentar um novo requerimento? Não se pode. Uma vez rejeitado, não se pode apresentar outro requerimento. Esse é o entendimento da organização e da mesa. Ok. Passa a palavra ao deputado Ian Sager, do PP, para falar a favor da matéria pelo tempo de 3 minutos. Boa tarde a todos. Eu venho falar aqui num outro viés, no viés municipalista. Sou da frente municipalista aqui. Não sei se muitos de vocês conhecem qual é a real situação dos municípios do Brasil hoje. Hoje, os municípios, desde quando eles viraram entes federados, houve um novo arranjo de tributação. Entretanto, a maior parte dos municípios, eles não têm condição de viver com as custas próprias. A arrecadação municipal não dá conta dos custos que eles têm. Aí, são criados fundos de participação de municípios, são criados repasses intergovernamentais, e os municípios acabam também, dentro do novo arranjo federalista, eles ganham novas responsabilidades, eles passam a ter que cumprir leis nacionais, federais, estaduais, e eles não têm capacidade técnica para essas novas condições. Dessa forma, eu vejo os projetos Mais Gestores como um passo à frente para trazer mais capacidade técnica. Por favor, peço ao plenário que faça silêncio e prestem atenção ao orador na tribuna. Seu tempo será restituído. Obrigado mesmo, presidente. Portanto, já vou encerrando também minha fala, os municípios não têm condição de se manter hoje, não têm capacidade técnica, eles não recebem dinheiro suficiente para se manter e não têm conhecimento de como conseguir arrecadar mais. Dessa forma, o projeto Mais Gestores quer levar pessoas capazes, competentes, estudadas para contribuir com a área. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado.
Silêncio no plenário. Estão conversando, gritando aqui no meio do plenário. Senhor deputado, já foi falado pela presidência. Convido o deputado Matheus Assis, do PP, para falar a favor da matéria pelo tempo de 3 minutos. Boa tarde, senhores deputados, senhor presidente. Eu quero dizer aos senhores que eu estou muito feliz de participar nesse projeto, porque é um projeto da juventude. E assim como eu acredito no projeto, um projeto de simulação, onde a juventude está aqui defendendo seus projetos, mostrando a cara para mudar o Brasil, eu acredito que é por esse propósito que eu entrei na Federação Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas, para poder defender os projetos do Campo de Públicas, para poder mudar o país. Eu acredito que se os senhores estão aqui para mudar o país, que os senhores votem a favor desse projeto, porque é um projeto que busca melhoria social, é um projeto que busca botar pessoas capacitadas dentro do governo, que os senhores trouxeram como ineficiente. Se hoje o governo é ineficiente, senhores, é porque não tem gestores capacitados. Em 2002, foi criado o primeiro ENEAP, com a intenção de que os estudantes do campo pudessem se unir para a troca de experiências e conhecimentos. Em 2008, foi criada a FEMNEAP, para que os estudantes do campo pudessem se unir e trocar conhecimentos. Não é um campo é um campo novo, é um campo que está em ascensão e é um campo de muito conhecimento, de muita necessidade nesse país. Eu peço que os senhores votem a favor desse parecer, porque é um projeto importante, é um projeto que o Brasil necessita. Senhores, se os senhores têm o sonho de mudar esse país, é por meio desse projeto. Esse é um dos projetos que vai realizar isso. O senhor falou que a gente decepcionou Misses, e eu não me importo de estar decepcionando ele. Eu estou aqui para não decepcionar o povo brasileiro, diferente do senhor. Eu estou aqui para prestar serviço ao povo brasileiro, diferente dos senhores. Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão. Há requerimento sobre a mesa. Requerimento número 003 de 2017, do senhor Pedro Leal, que requer urgência urgentíssima para apreciação do projeto de lei número 84 de 2017, que requer urgência urgentíssima para o projeto de lei número 84 de 2017, que disciplina as regras de entrada e saída do território nacional e dá outras providências de autoria do deputado Heron José. Concedo a palavra ao deputado Pedro Leal pelo tempo de 1 minuto. Já. Qual é esse projeto do Heron? Oi, só. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo. Senhores deputados, senhoras deputadas, esse é um projeto que a gente está querendo colocar em pauta e foi um acordo entre os líderes para que a gente não tenha votação nominal e que seja um processo simbólico para que a gente possa votar também o projeto dos mais gestores o mais rápido possível. Dentro dessa perspectiva, eu peço celeridade dos trabalhos e que todos nós aprovamos o requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Há quem queira contraditar? Não, é requerimento para quê? Não havendo, passamos ao encaminhamento de bancada. Como encaminha o PMDB? Requerimento quê? Como encaminha o PT? Pela aprovação, senhor presidente. PSDB? Aprovação, presidente. PP? PR? Libera a bancada. PSD? Favor. Presidente, Democratas? Presidente, para encaminhar pelo PP, PP é a favor. PP favorável, está registrado. PRB? A favor. Democratas? A favor, presidente. PDT? Favorável. Em regime de votação, aqueles que são favoráveis permaneçam como se encontram. Ordem, Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Diogo Pimentel? Não encaminhou bancada, presidente. Pois não? O PSD não encaminhou bancada. O senhor não chamou o PSD. Chamei o PSD. O PSD foi chamado. O PSD foi chamado e não falou nada. O PSD foi chamado. Está aprovado. Agora vamos... Voltamos ao projeto de lei do senhor Caio Leal sobre mais gestores. O autor ou algum outro senhor deputado gostaria de encaminhar favoravelmente a proposição? O senhor dispõe de 1 minuto. Fico muito feliz com as discussões que aconteceram aqui. Ambos os lados manteram o respeito quanto à ideia e vemos que claramente todo mundo pensa pelo futuro do nosso país.
Termino de caminhar favorável ao projeto para que podemos dar a mesma relevância às demais pautas do nosso dia. Muito obrigado. Há quem queira contraditar? Deputado Pedro Leal, pelo tempo de 1 minuto. Dispensa. Pois não. Presidente, pela ordem. Aqui. Pois não, deputado João Vitor Tocantins. Em relação às tomadas do plenário, não tem nenhuma funcionando ainda. Teria como... A minha tá ligada, porque tem bastante... Ou então se fosse orientado... Senhor João Vitor Tocantins, eu peço que o senhor se reporte à organização. Como encaminha o PMDB? PMDB encaminha favorável. PT? Favorável, senhor presidente. PSDB? PP? PR? A favor, presidente. PP a favor. Para a bancada. Perfeito. PR libera a bancada, PP favorável. PSDB? Favorável, presidente. PSB? Favorável. PSD? Libera a bancada, presidente. Democratas? Libera a bancada, presidente. PRB? Contra. PDT? Pelo campo de públicas, pelos cursos de gestão de políticas públicas, administração pública, ciências do Estado, gestão social, políticas públicas e gestão pública para o desenvolvimento econômico e social. Sim, senhor presidente. Em regime de votação, o projeto número 103 de 2016. Aqueles que são favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Presidente, pela ordem. Presidente, pela ordem. Eu gostaria de informar, presidente, que meus advogados já estão redigindo a ADI que a gente vai ajuizar pela inconstitucionalidade. Presidente, pela ordem. O deputado legal não tem prerrogativa para propor a ADI. Não tem. Em regime de votação, passemos ao próximo item da pauta. Passamos à discussão do projeto de lei número 140 de 2017, de autoria do deputado João Paulo Barros, que dispõe sobre o plebiscito de que definirá o sistema de governo como regulamentado pela Lei 9.709, de 18 de novembro de 98, e disposto no artigo 14 da Constituição Federal. O autor dispõe de 1 minuto na tribuna. Senhor presidente, pois não. No microfone, eu peço o meu tempo restituído. Sim, o tempo será restituído. Ok, muito obrigado. O projeto que eu proponho aqui a essa casa é nada mais que uma obrigação dela de fazer um diálogo aberto com a população brasileira. Desde 2013, os movimentos de 2013, a sociedade se coloca com uma insatisfação em relação a quase todas as instituições. E a gente não pode se privar de discutir o nosso sistema de governo. E por isso eu proponho um plebiscito, que é uma consulta popular antes de se formular uma matéria, para se consultar a população brasileira sobre o sistema parlamentarista ou presidencialista, o qual a gente vive hoje. Eu sou particularmente parlamentarista, mas eu acho que antes de qualquer coisa a gente precisa partir para o diálogo. Eu acho que só o diálogo vai restabelecer as nossas conexões e fazer com que a política de novo se case com o poder e fazer com que aconteça transformações de fato nessa sociedade. Convido o deputado Ian Sager para proferir o parecer pela Comissão de Educação, pela SEDEX, pelo tempo de 3 minutos. Meu parecer é favorável a esse projeto de lei, pois eu acredito, sim, que a população está falando que quer mudar. Desde 2013 tem as manifestações, a população tem mostrado sua posição, mas ainda não tem tido o direito de falar. O projeto de lei propõe não um parlamento em si, mas só dar o direito de voz à nossa população.
essa crise política que vivemos hoje interfere muito também na questão econômica. O Brasil só vai conseguir resolver as questões econômicas, sair da crise de fato, quando resolver as questões políticas. Dessa forma, acredito sim que é importante dar a voz ao povo e é possível sim mudar o sistema de governo, caso a população deseje. Muito obrigado. Para dar o parecer pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, conceda a palavra ao deputado Vitor Frank para falar pela constitucionalidade e pelo mérito da questão. Pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, nobres colegas deputados, deputadas, líderes de bancada, amigos e amigas. Quanto à constitucionalidade deste projeto de lei, eu vou me ater à lei dos plebiscitos, a lei número 9709, que ela dispõe, no seu artigo 4º, que matéria de interesse nacional será convocada plebiscito via decreto legislativo, pois não precisa da assinatura do presidente da República. Então, não cabe a esta casa analisar PL que convoque plebiscito. Tema de interesse nacional, artigo 4º da Lei dos Plebiscitos, é bem claro, não é competência via PL convocar plebiscito de interesse nacional, e sim de decreto legislativo. É por esse motivo que o parecer da Comissão de Constituição e Justiça é contrário ao projeto. Obrigado, presidente. Concede uma parte, senhor deputado? Eu concedo a parte, mas eu não sei se é possível. Senhor deputado, não é possível considerar parte. Perdão. Fala de relator. Obrigado, presidente. Disponha. Para falar contra o projeto, convido o deputado Carlos Jacobs pelo tempo de 2 minutos. Obrigado, senhor presidente. Você dá a parte, deputada Ana Luísa. Senhores deputados, senhoras deputadas, eu me posiciono contrariamente a esse projeto, porque é um plebiscito por excelência, diferente do referendo, que é sim ou não, ele propõe debater diversas formas de governo, sendo que o parlamentarismo e o presidencialismo não se resumem a todas as opções que nós temos. Enfim, poderia citar o comunismo, o anarquismo, por exemplo, não é mesmo? Mas existem outros também. Eu acho que o debate sobre a crise do presidencialismo de coalizão no Brasil, ele é um debate que ele precisa ser levado muito a sério. Infelizmente, nós não tivemos tempo para debater ele na sua profundidade, mas gostaria de pontuar aqui que a nossa crise começou a se acentuar quando um certo ex-presidente dessa casa mudou a prerrogativa do presidente de emitir medidas provisórias que passassem a valer a partir da sua publicação e, ao invés disso, elas deveriam passar a valer só depois que tramitassem pelo Congresso Nacional, e, a partir disso, nós percebemos um grande aprofundamento da crise do sistema presidencialista no Brasil, né? Então, nós podemos já ver aí aonde que começa... Não vou falar aquela palavra. Enfim, então é isso que eu gostaria de colocar. Esse realmente é um debate muito sério, que envolve muitas coisas, mas eu realmente me posiciono contrariamente a ele, porque presidencialismo e parlamentarismo não contemplam todas as formas de governo, nenhum debate que está preocupado com uma sociedade democrática. Pela ordem, presidente, pela ordem. Peço que o senhor advite os deputados a não fazerem insinuações a ex-presidentes da casa. Por favor, principalmente a esse que merece o nosso respeito total. Presidente. Peço aos senhores deputados que se atentem para que não falem sobre figuras públicas ou entidades externas ao projeto Politeia. Convido o deputado Vinícius Colli. Presidente, peço a palavra do líder do PR. A liderança do PR tem 5 minutos. Obrigada. Bem, primeiramente, eu achei o projeto bastante interessante por ser prévio e não posterior, como é no referendo. Então, ele está consultando a população brasileira acerca do que eles desejam. Para falar a favor, conforme requerimento feito por mim, eu concedo a palavra ao meu vice-líder. Está permitido. Muito obrigado, senhores deputados. Eu venho aqui agradecer a comissão
do projeto, que veio proporcionando esse projeto maravilhoso para que nós podemos aprender cada dia mais sobre o processo legislativo. Bom, venho me manifestar favorável a esse projeto, que expõe a população brasileira a decidir sobre duas formas de governo: o parlamentarismo e o presidencialismo. Vivemos uma democracia aqui. Então devemos aqui expor para a população qual é a sua vontade. Desde o ano de 2013, vemos a insatisfação popular em meio à nossa política nacional. Então é interessante aqui a casa abrir para a população brasileira decidir o que ela quer. Se ela vai querer o parlamentarismo ou o presidencialismo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, seja parte. A parte pode. Entre líder. Mas eu não... Ô, presidente, pela ordem. É possível a parte entre líderes? Não é possível a parte entre líderes. Eu tô só... De qualquer modo, eu vou pedir pela liderança, presidente. Pela liderança. Liderança do PP tem 5 minutos. Vou falar de novo. Senhor presidente, nobres pares, nobres colegas, eu gostaria de dar algumas informações em relação a este projeto. Informações muito simples. Em 1993 houve um plebiscito. Em 1993 houve um plebiscito. Algum de Vossas Excelências se lembra desse plebiscito? Eu vou citar alguns números. Presidencialismo, 55,4%. Parlamentarista, 24,6%. Se fosse há 100 anos atrás, eu entendi este projeto, completamente compreensível. Senhores, mas 23 anos depois, uma nova apresentação em relação a uma coisa que já foi decidida soberanamente pelo povo brasileiro, porque se fosse 40% em primeiro escrutínio, até entendia, beleza, apresenta um novo projeto, é debatido novamente pela sociedade, mas foi a maioria absoluta dos brasileiros votantes. Então, senhor presidente, não somente é intempestivo esse projeto, mas também pela argumentação do deputado Vitor Frank, gostaria de citá-lo muito bem aqui. Este projeto deveria ter sido feito por projeto de decreto legislativo e não por projeto de lei. Então, há um erro na forma e um erro no conteúdo, senhor presidente. Então, enfim, eu já vou falar depois que eu vou encaminhar o PP contra este projeto e que, no mais, não deve esta casa discutir algo que já foi discutido soberanamente pelo povo brasileiro. O presidencialismo venceu. Nós devemos nos adequar à forma que nos foi dada pelo povo brasileiro, que decidiu, que já escolheu. Então, enfim, senhor presidente, o PP respeita o povo brasileiro e vai votar de acordo com ele, que é contra esse projeto. Muito obrigado. Para falar a favor da matéria, convido o deputado Vinícius Colli, do PSD, pelo tempo de 2 minutos. Eu peço novamente aos líderes para se inscrever na lista de juradores. Vocês não são melhores que ninguém. É prerrogativa, deputado. Não importa. Enfim, eu gostaria de dizer aqui recentemente que foi falado sobre comunismo, anarquismo, outra coisa. Eu quero deixar claro, deputado, que comunismo e anarquismo não são formas de governo, são formas de Estado. Não tem nada a ver. A República Comunista da China é uma república presidencialista. Não tem nada a ver com o tipo de governo, uma coisa com a outra. No caso, nos últimos 30 anos de República Brasileira, tivemos 3 processos de impeachment. Em 300 anos da República Americana, houveram 5 e nenhum foi deferido. É direito do brasileiro escolher como e por quem vai ser governado, inclusive a sua forma de governo. No caso... Esqueci. No caso... Mantenha o presidente decoro, senhor deputado. brasileiro não consegue governar com 27 partidos.
uma república parlamentarista seria de muito mais fácil controle, inclusive pelo próprio cidadão, que no caso de crises poderia escolher um novo parlamento. Então eu acho sim que é extremamente válido e constitucional deixar para o povo decidir. Concluo, deputado. Questão Obrigado. de ordem, senhor presidente. Pois não. Artigo 62, parágrafo único. O senhor tem a palavra. O senhor disse que não pode conceder a parte entre líderes, sendo que o parágrafo único diz que é facultada aos líderes a cessão entre si de tempo total ou parcial que lhes foi atribuído conforme o artigo 62. Eu queria explicação da mesa por que não pode ter... Deputado Pedro Leal, a organização informa que isso foi um acordo com a organização do Politeia. Para falar contra o projeto de lei, convido o deputado Diego Pimentel, do PSD, pelo tempo de 2 minutos. Senhor presidente, eu peço a inclusão do meu tempo como líder. Senhor presidente... Por 5 minutos, deputado Diego Pimentel, será Presidente, uma questão de ordem, por favor. Questão de ordem tem de precedência em relação à fala de líder. A organização já me confirmou essa possibilidade, deputado. Senhor líder, eu não estou questionando vossa palavra de líder. Eu estou questionando a presidência da casa acerca de uma outra questão, também acerca da palavra de líder. Perfeito. Presidente, por favor, 14.5D. Eu gostaria de fazer uma questão de ordem. Dispõe, deputado Azevedo de Souza. Artigo 14.5D, é competência do presidente dessa casa cumprir o regimento interno. No regimento interno é claro que os líderes podem fazer cessão de tempo entre si. Não importa se existe um acordo entre as lideranças, se existe um acordo... Senhor presidente, acordo não tem força de lei. Eu posso acordar com Vossa Excelência dizendo que vou votar no projeto e nem por isso eu sou obrigado a fazê-lo. Senhor deputado, a organização invoca o artigo 151 do Regimento Interno do Politeia. Isso foi acordado com a organização. Passo a palavra ao deputado Diego Pimentel. Questão de ordem. Ordem, presidente. Deputado Heron José, a palavra está com o deputado Diego Pimentel pelo tempo de 5 minutos pela liderança do PSD. Muito obrigado, senhor presidente. Eu concordo com muitos dos senhores aqui que vêm discutir o sistema que o Brasil adota hoje, o sistema de governo, o sistema de presidencialismo, de coalizão, que é um sistema muito pouco adotado pelo mundo. Me parece que um dos poucos países hoje de grande repercussão seriam os Estados Unidos. E esse sistema traz, sim, diversos vícios à República Brasileira. A existência de mais de 30 partidos nessa casa, ela faz com que o presidente da República ele seja obrigado a formar uma coalizão de governo com partidos que muitas vezes levam a uma instabilidade muito grande no governo. Contudo, eu não posso aqui concordar que se troque sistema de governo como... Me perdoem até a expressão, como se troca de roupa, senhores deputados. O Brasil já trocou de sistema de governo por diversas vezes. Lembro aqui que o Brasil adotou o sistema parlamentarista às vésperas do golpe militar de 64 e que aquele sistema não deu certo e até por isso se incorreu no que houve no golpe de 64. E aqui eu lembro, muitos de vocês muito provavelmente o conheçam, e, senhor presidente, eu peço que o senhor peça que o plenário faça mais silêncio. Por favor, preste atenção ao orador na tribuna. Eu aqui lembro as palavras do grandíssimo professor daqui de Brasília, o professor Sérgio Antônio Ferreira Vitor, quando ele vem tratar sobre os vícios do sistema brasileiro, e ele lembra que diversas formas poderiam ser feitas para que esses problemas fossem corrigidos, como, por exemplo, a adoção do voto distrital, como, por exemplo, a adoção da cláusula de barreira, senhores deputados. Não é possível aqui que nós troquemos de governo como nós trocamos um determinado procedimento que não funciona. Eu quero lembrar para vocês que muitos dos brasileiros, talvez até hoje, não tenham sequer entendido como funciona o presidencialismo. E Vossas Excelências tratam o parlamentarismo, do qual eu até tenho diversas afinidades, como se fosse uma solução imediata, como se nós viéssemos a aprovar o parlamentarismo amanhã e fôssemos resolver todos os problemas do sistema brasileiro. Isso é uma inverdade, senhores deputados. Isso é uma inverdade. Muitos hoje dos brasileiros, isso vocês podem constatar muito facilmente, acreditam que o sistema brasileiro ele é comandado única e exclusivamente pelo Poder Executivo. Infelizmente, muitos ainda não têm a percepção de fato de como funciona o Poder Legislativo.
da importância do Poder Legislativo. Por isso, senhores deputados, não podemos aqui, do dia para a noite, aprovar uma mudança de governo. Eu não vou nem me ater aqui ao mérito da constitucionalidade dessa matéria, uma vez que, pela forma